Para iniciarmos a jornada da aprovação, eu quero te fazer uma pergunta bem direta. É o seguinte, você quer ter a possibilidade de ser aprovado em um concurso público em menos de um ano? Se a sua resposta for sim, eu quero te mostrar uma metodologia simples, testada e aprovada que vai fazer com que você vire um fazedor de provas nato, escolhendo o concurso público que você quer. Isso vale mesmo se você estiver começando agora, se você já tiver reprovado algumas vezes, ou ainda se você já tiver sido aprovado, mas ainda não naquele concurso que você tanto almeja. Eu irei resolver uma equação que assusta todos os concurseiros. Eu tenho certeza que também te deixou de cabelo em pé. É o seguinte, o conteúdo programático ele é enorme, infinito e o seu tempo ele é muito reduzido. O que eu vou falar aqui hoje, ele serve tanto para você que está fazendo faculdade e está estudando para concurso, como já aconteceu comigo, como também serve para você que está trabalhando e estudando também. Já aconteceu isso comigo também. Olá, sou Paulo Moreira e essa é a jornada da aprovação. Mas antes de falar alguma coisa, eu sei o que você deve estar pensando. Por que confiar em mim? O que eu tenho de diferente? Talvez você já me conheça do Instagram, talvez você já tenha visto algum vídeo meu no YouTube, mas eu já vou te falar meus resultados já. Antes disso, eu quero te falar que eu não sou muito diferente de você. Eu já fui reprovado em alguns concursos também, sendo os mais doídos foi Polícia da Câmara dos Deputados em 2014 e técnico para o TCU em 2015. E os dois exigiam apenas o nível médio. Agora falando das minhas aprovações, eu fui aprovado em 2005 na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em 2012 eu fui aprovado no Instituto Militar de Engenharia e em 2015 eu fui aprovado para auditor do Tribunal de Contas da União. Para esse concurso, eu comecei a estudar no dia 22 de fevereiro, um domingo depois do Carnaval. A prova foi em 16 de agosto de 2015 e a posse foi em 10 de dezembro de 2015. Tudo isso em menos de um ano. E isso que eu quero trazer para você também conquistar a sua vitória. Antes de entrar especificamente aqui no método, como que você vai fazer para acelerar a sua aprovação também, eu quero te falar uma história de como que eu criei o método, como que eu cheguei e por que eu resolvi ensinar esse método a mais pessoas. Há muito pouco tempo atrás, eu também estava na sua situação. E o pior de estar estudando é a incerteza. Você não sabe se vai sair seu concurso, você não sabe se você está estudando certo, você não sabe se está indo na direção correta. Vamos voltar mais um pouco aqui para a minha primeira tentativa no mundo dos concursos públicos civis. Em 2011, eu tinha acabado de me formar na Academia Militar das Agulhas Negras, tinha acabado de me tornar oficial do Exército, mas eu já sabia que aquela vida não era para mim. Eu estava insatisfeito naquele trabalho. E aí, aconteceu vários problemas naquele período, era vida pessoal bagunçada, problemas financeiros, você não tinha segurança qual rumo você tomar na sua carreira profissional, insatisfação no trabalho, e aí eu resolvi, vou estudar para concurso. Entrei lá, me matriculei no cursinho telepresencial, porque naquela época, para mim, você só conseguiria passar em um concurso ou no cursinho presencial ou no cursinho telepresencial. E eu optei pelo cursinho telepresencial. Naquele dia, eu entrei na sala de aula mega empolgado. No primeiro dia, o professor chegou e falou: olha, você vai estudar essas 16 disciplinas dessa forma. E aquilo lá me assustou, porque eu nunca tinha estudado aquelas disciplinas na minha vida. Nunca tinha visto direito na minha vida. Eu não tinha nem noção como eu estudava aquele tanto de matéria. E eu fiz o que a maioria das pessoas fazem quando tem esse primeiro contato. Eu me assustei e eu falei, não, isso não é pra mim. E esqueci os concursos públicos civis de lado. E falei, não, vou continuar na carreira militar. Quem sabe eu consiga me adequar em outra área da carreira militar. E aí foi aí que eu optei pela parte de engenharia dentro da carreira militar. Nesse meio tempo, um conhecido meu passou para a Polícia do Senado Federal. E naquela época para mim foi uma coisa muito absurda. Eu falei, cara, como que ele conseguiu isso? Chamei ele para conversar, ele me explicou como que ele fez isso e você sabe como que é. Quando alguém próximo a você passa em um concurso, passa em alguma coisa, você começa a se identificar, pensa assim, eu também consigo, porque ele passou. E ele me ensinou, mostrou, olha, faça isso, isso e isso. Fora isso, eu também fui em um site chamado Fórum Concurseiros e lá eu devorei a sessão chamada Como Foi Aprovado. E eu vi que eu também conseguiria, porque aquelas pessoas conseguiram. E isso me deu, foi minha primeira força em conseguir estudar para concurso. E naquele mesmo dia, ele falou para mim, pô, estuda para a Polícia da Câmara dos Deputados, que tá para sair. E eu fiquei meio receoso, falei, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Não sabia, se estava meio inseguro.
E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou encarar esse desafio, já que ele me ajudou e tudo mais, tá acreditando em mim, vou encarar esse desafio. Comprei um cursinho online, comecei a estudar, meti as caras e minha preparação nessa época era basicamente o seguinte: pegava a infinidade de PDFs, assistia as videoaulas, as questões em comentário. E pra mim, a única forma de você realmente passar, de você ser aprovado, era você quem conseguisse manter esse ritmo mais insano por mais tempo. Eu não via outra possibilidade a não ser essa. A insegurança, ela estava me travando. Eu não conseguia enxergar outra forma de que não fosse essa, de você estudar a infinidade de conteúdo, quem conseguisse manter o foco por mais tempo. E esse foi o meu erro. E hoje isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas ignoram esse pequeno detalhe. E eu nunca tinha tempo suficiente. E aquela equação de conteúdo infinito e tempo escasso nunca fechava. E isso acabava me frustrando e não me preparando adequadamente para a prova que eu iria fazer, né? Quer ver como que isso é verdade? Se você faz cursinho, você conseguiu já ver todas as videoaulas, todos os PDFs, todos os comentários, todas as questões? Se você trabalha, eu tenho certeza que sua resposta é não. Se você não trabalha, provavelmente a sua resposta também vai ser não. Pois é isso que eu tô falando. O conteúdo, ele é infinito e o seu tempo, ele é finito, ele é escasso. E se você estuda por livro, você já deu conta de ler todos os livros possíveis de cair na sua prova? Com certeza não também. Então veja comigo, é impossível você conseguir matar tudo no seu tempo escasso. E o que mais me chateava era que eu parecia que eu estava sempre correndo atrás de prejuízo. Me desdobrava em vários para estudar tudo que era necessário, mesmo assim sem tempo para fazer questões e simulados. Eu lembro que eu estava em um assunto e uma semana depois eu já tinha esquecido de quase tudo. E sabe o que é pior? Nada é tão ruim quanto achar que estava fazendo tudo certo e mesmo assim não ver o resultado esperado. Desse jeito, o resultado não poderia ter sido outro. Fui reprovado. Acabei passando muito longe das vagas. E essa foi a gota d'água. Eu me senti um lixo e fiquei muito frustrado. Eu até cheguei a pensar em desistir de concurso como da outra vez e continuar naquele trabalho que já não me satisfazia mais. Fora isso, eu estava fazendo minha segunda graduação e por estar estudando para o concurso da polícia, eu não estava indo muito bem. Resumindo, não estava nada satisfeito com meus estudos na faculdade, nem com meus estudos para concurso. Foi aí que eu comecei a pesquisar muito sobre preparação e alta performance para concursos muito concorridos, como Receita Federal, Polícia Federal e Tribunais de Contas. Li diversos livros sobre o assunto, assisti diversos vídeos, fiz cursos e acabei conhecendo alguns especialistas em neurociência e aprendizado. Eu percebi que meu planejamento para esse concurso foi horrível. Para falar a verdade, eu não tive planejamento algum. Eu estava fazendo o mesmo que a maioria, estava fazendo igual a todo mundo. Sabe aquela sensação de se sentir perdido, simplesmente fazendo tudo no modo automático? Era exatamente como que eu estava me sentindo. Foi aí que na época eu decidi criar um método para estudar de forma otimizada, que tivesse tempo para estudar tanto para a faculdade sem passar sufoco e também para concurso público. Confesso que no início eu fiquei bastante seguro, afinal, fazer uma coisa diferente, sair da manada, nem sempre é fácil. Recebi críticas de todos os lados, vizinhos, amigos e até da minha família, mas no fim valeu muito a pena. Eu tive um excelente resultado não só na faculdade, como também fui aprovado para auditor do Tribunal de Contas da União, cargo que exerço atualmente. E naturalmente eu me tornei referência no assunto que é estudar para concurso. Muitas pessoas vinham me pedir dicas, perguntar sobre preparação para concurso e como que funcionava. Eu fui dando as dicas e cada vez fui evoluindo, dando dicas cada vez melhores. Foi aí que em janeiro de 2019 resolvi compartilhar de forma gratuita minha metodologia que eu vou ensinar a partir de agora. Mas antes de introduzir o meu método, eu vou demonstrar para você de uma vez por todas porque a preparação tradicional para concurso não funciona. E o que eu quero dizer com preparação tradicional? Basicamente, é aquela que se baseia em videoaulas, PDFs longos, questões, comentários, gastando o mesmo tempo para todo tipo de assunto. Explicando melhor, é o que os cursinhos preparatórios para concurso fazem atualmente e isso não quer dizer que eles sejam ruins, longe disso. A questão é que muitos cursinhos preparatórios acabaram priorizando tanto o lado comercial, de cobrir muito profundamente todos os assuntos, que se distanciaram do principal objetivo, que é preparar o concurseiro para que ele consiga acertar os pontos suficientes para passar na prova. Eu digo isso por experiência própria, porque eu também passei por isso. Para provar que você já até sabe, mas ainda não reconhece que esse método arcaico de preparação já não funciona mais, te trago duas premissas principais que vão te levar a uma conclusão bastante lógica. A primeira delas
é que se você não tiver um ritmo acima da média, tiver uma produtividade acima da média, você não vai conseguir ler todos os materiais, todos os PDFs, todas as videoaulas, todas as questões, todos os comentários em um pequeno espaço de preparação, em meses de preparação. Se você trabalha, isso com certeza não vai acontecer. Para falar a verdade, até aquelas pessoas que elas largam o emprego para ficar só estudando para concurso, muitas vezes ela não dá conta de ler todo o material, de ficar bom em um ano de preparação. E a segunda premissa, ela é totalmente baseada em neurociência. É o seguinte, se mesmo assim, com tempo curto, família, problemas financeiros, problemas familiares, você ainda assim consegue seguir o cronograma do cursinho, consegue fazer tudo aquilo, mas você não revisa os seus estudos, sinto muito de falar, mas em uma semana você vai esquecer 80 a 90% do que você estudou. E isso, cara, o que eu estou te falando é neurociência, foi um neurocientista alemão que descobriu, que fez a famosa curva do esquecimento. E aí eu quero ir para o quadro para eu te mostrar como que ela funciona. Então olha só, essa aqui é a curva do esquecimento. Aqui é o período em que você estuda, agora você está estudando. Aqui é o tempo decorrido e o tempo que você assimilou. Com o passar do tempo que você, se você não revisar, ó, você vai esquecendo cada vez mais, você vai esquecendo, até que daqui a um tempo parece que você nunca viu aquilo na sua vida. E como é que você resolve esse problema do esquecimento? É você adicionando as chamadas revisões espaçadas. Então, lá o alemão, ele falou, pô, se você revisar depois de um certo período, estudou 10 minutos depois, você revisa, você vai reter um pouco mais. 24 horas, você vai reter um pouco mais. Uma semana, um pouco mais. Com um mês, você praticamente reteve tudo que era importante de revisar. Só que o que acontece é o seguinte, você manter essa revisão para um concurso que tem 10 matérias, 12, 15 matérias, 20 matérias, como foi o caso do TCU, é muito complicado quando você chega com um mês de revisão. Você vai chegar ali com 7 matérias na revisão de 24 horas, com umas 6 na revisão de uma semana, então fica uma coisa bastante complicada. E aí foi aí que eu falei, pô, não dá para fazer esses espaçamentos de tempo para concurso. E aí eu criei a revisão espartana, que você consegue, com a medida que você vai avançando na matéria, revisando aquilo de forma espaçada. Ou seja, eu peguei o fundamento de revisões espaçadas e repetições e adicionei conforme você vai avançando no ciclo de estudo. E você deve falar, mas isso é viagem e tudo mais. Cara, quer ver como é verdade? Imagina o seu CPF. É mais fácil você decorar o seu CPF, que você repete ele constantemente preenchendo o cadastro, ou é mais fácil você decorar o CPF da sua mãe, que você repetiu ele uma vez na sua vida? Com certeza é mais fácil você decorar o seu CPF. E o que tem isso a ver? Cara, é o seguinte, toda vez que você vai preencher um cadastro, você está revisando o seu CPF. Você está ali, ó, revisando. Hoje, se eu te perguntar seu CPF, você sabe de cor. Por quê? Porque você praticou revisões espaçadas com ele. E o CPF da sua mãe, você não tem nem noção, porque você só olhou uma vez. Então, se você só estudar, ler aquele assunto uma vez e nunca mais ver de novo, sinto muito, mas você vai estar fadado ao esquecimento. Na realidade, quando você escolhe uns cursinhos tradicionais, você tem 2 caminhos, que você vai acabar caindo na encruzilhada em qualquer um dos 2. No primeiro deles, você vai tentar seguir exatamente o cronograma do cursinho, estudar todas as videoaulas, todos os PDFs, todas as questões, todos os comentários, mas fatidicamente você não vai ter tempo de revisar. E o pior, você não vai saber como organizar aquele tanto de material. A outra opção é você direcionar os seus estudos gastando mais tempo e energia com alguns assuntos, mas nesse caso você tem que ter cuidado. Qual cuidado? De você não focar tempo demais, tempo e energia naqueles assuntos que você mais gosta, acabando deixando de lado aqueles assuntos que são mais importantes para a sua prova. Mas então qual que é a forma correta de você se preparar? Foi aí que eu bati muita cabeça, testei muita coisa e consegui chegar nesse método de você hackear um pouco as provas de concurso público. Para isso, eu vou te mostrar a tela do meu computador, em que eu vou te mostrar o passo a passo que você tem que fazer para você também conseguir hackear a prova do seu concurso. Preste atenção, pegando as 3 últimas provas para a gente da Polícia Federal que aconteceram em 2012, 2014 e 2018, a gente tem um total de 16 matérias que somam 360 questões. Dividindo essas matérias em 2 partes iguais, nós percebemos que metade das matérias foi responsável
por um pouco menos de 80% de todas as questões juntas, enquanto a outra metade representa apenas 24%. Pior é que é mais gritante ainda se a gente pegar apenas as 3 primeiras matérias. Só as 3 juntas representam 53% de todas as provas. É uma diferença gritante, não é não? Mas isso já é um caso famoso. Você conhece o princípio de Pareto, que também é chamado do princípio 80-20? Basicamente, essa regra diz que 20% das causas geram 80% das consequências e é usado em infinidade de assuntos. Por exemplo, os órgãos de trânsito sabem que 20% dos motoristas causam aproximadamente 80% dos acidentes de trânsito. As empresas sabem muito bem que mais ou menos 20% dos seus clientes geram 80% do seu faturamento. Como você já deve ter percebido pelas estatísticas, o princípio de Pareto ele se aplica também nas provas e concursos públicos. Os assuntos que você estuda possuem importância completamente assimétrica. Estudar todos da mesma maneira não é nem um pouco produtivo. Será então que a melhor estratégia de preparação é pegar estatísticas dos assuntos que mais caíram nas provas e gastar mais tempo com ele? Poderia até ser. Só que estudar metade, que representa um pouco menos de 80% da prova, não será a melhor estratégia. Sabe por quê? Porque isso vai significar você abandonar os outros 20% da nota e não vai levar em consideração um ponto crucial que mudou completamente a minha performance em provas quando eu percebi isso. Sabe que ponto é esse? É o seguinte, existe sim um Pareto macro na prova. Por exemplo, obviamente o estudo de informática, que é uma matéria macro, é muito mais importante e produtivo do que o estudo de administração geral e pública. Para você ter uma ideia, são assuntos de tamanho parecido, mas a incidência de informática foi 600% maior do que a de administração nos últimos 3 concursos da Polícia Federal. Se lembrarmos que o tempo dedicado a elas na preparação tradicional é basicamente o mesmo, percebemos o tamanho do desperdício, mas isso você já entendeu. A grande sacada que revolucionou o meu jeito de estudar foi ter percebido que existe um Pareto muito mais poderoso dentro de cada matéria, ou seja, dentro de cada assunto existe partes infinitamente mais importantes do que outras, às vezes dezenas de vezes mais relevantes. Por exemplo, existe um assunto em direito administrativo chamado Organização Administrativa da União, que ele possui algumas subdivisões. Dentro dessas subdivisões, a gente pode citar a administração direta e a administração indireta. Para você ter noção, a administração indireta caiu 6 vezes mais do que a administração direta. E mais importante ainda, sabe aquela metade dos assuntos que caiu menos na prova, representando apenas 24% das questões? Nessa parte, a assimetria é ainda mais poderosa, porque quanto mais raro for o assunto, a chance da banca de cobrar alguma coisa nova é muito difícil, porque elas são muito pouco criativas. Por isso, essa metodologia não envolve abandonar temas, mas sim usar estratégias diferentes para estudar assuntos com importâncias diferentes. Esse é basicamente o conceito de equidade que pode mudar completamente o jogo quando você está estudando para provas e concursos. Agora é perfeitamente possível acertar uma questão que até pouco tempo parecia impossível. Esse é o segredo do meu método, focar o seu tempo e energia naquilo que é realmente importante. Bom, vou encerrar esse vídeo aqui por agora, acabei me estendendo mais do que eu esperava e eu quero te presentear se você está assistindo esse vídeo entre as 6 e as 8 da manhã de segunda-feira. É o seguinte, no primeiro link vai ter o resumo das aulas 5, 6, 7 e 8 das lives que eu fiz no desafio que eu estava fazendo no Instagram há 2 semanas atrás. Se você quiser lá baixar, é uma forma de eu te presentear por você estar assistindo, acordar mais cedo para pagar o preço de passar em concurso. E a segunda coisa é que eu quero te fazer um convite especial. Quarta-feira vai sair o vídeo 2 dessa série. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 passos simples que você tem que fazer para colocar tudo que eu falei aqui em prática. Parece que é muito difícil, muito complicado, mas vão ser 3 passos simples que eu vou te mostrar que você coloca isso em prática. Esse geralmente é o vídeo mais esperado da jornada e todos os dias eu recebo perguntas lá no meu Instagram, no meu Telegram, no meu WhatsApp, o pessoal perguntando: Paulo, como que eu encontro os assuntos principais de cada assunto? E é lá que eu vou te ensinar. Então, quarta-feira às 6 da manhã, você tem que assistir esse vídeo que com certeza é o melhor. Eu tenho certeza que você vai mudar toda a sua forma de ver a sua preparação para concurso depois de assistir a esse vídeo. Agora, antes de encerrar, eu quero te pedir 2 favores. São 2 coisas fáceis para você e que vai contar muito para mim.
A primeira delas é, cara, deixa o seu comentário aqui embaixo no vídeo. Eu quero saber o que você achou e o que você espera dos próximos vídeos. Porque essa jornada é uma coisa interativa. Conforme o feedback de vocês, eu vou trazendo mais e mais conteúdos relevantes aqui para vocês. E o segundo é o seguinte, compartilha com quem você conhece que também está estudando para concurso, com quem você sabe que pode compartilhar. Quando a gente acrescenta a vida das outras pessoas, nós completamos muito mais as nossas vidas. No meu canal do YouTube, por exemplo, eu respondo todas as perguntas que o pessoal coloca lá nos comentários. Todos os comentários eu respondo, nem que seja com o coração, mas eu leio todos os comentários e eu respondo quando há uma pergunta. Então, eu te peço para que você também deixe aqui o comentário que você está achando, que eu vou responder todos os comentários que estiverem aqui embaixo. Por hoje é isso, galera. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado e eu te aguardo quarta-feira às 6 da manhã. Te vejo lá.